Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Como Criar Produtos Jurídicos e falando sobre uma parte super importante que é a ideação. Fique comigo até o final desse vídeo para que você possa compreender qual é essa fase e como conduzi-la no processo de criação de produtos jurídicos. Meu nome é Elis Cristina, eu sou advogada e fundadora da Acelera DV. Como eu falei, essa é a parte da ideação. Nós já passamos pela fase de empatia, definição do problema e nesse vídeo nós vamos nos dedicar à ideação. A ideação, na verdade, é o momento em que você vai criar soluções em si. Você vai ter ideias de como resolver aquele problema que você levantou. Então, neste momento, o convite é selecione ideias. Após definir o problema, ou seja, você tem clareza do problema que você resolve e saiba que existem várias formas de resolver este mesmo problema. Então, é necessário que você anote todas as maneiras que você conseguir pensar para solucionar este problema. Durante esse processo, tenha em mente que a solução precisa cumprir 3 etapas. Ela precisa ser desejável, viável e possível. E o que isso quer dizer? Ser desejável significa que o seu produto precisa ter algum tipo de apelo ao cliente, ou seja, ele precisa ser desejável, o seu cliente precisa querer este produto. A questão de ser viável deve-se pensar no custo-benefício do produto para o cliente, assim como definir qual que é o montante, o valor suficiente para arcar com esses custos. E possível, ou seja, o seu produto ele tem que ser executável. Aqui o que nós queremos é o seguinte, a ideia, o mundo das ideias, ele comporta muitas possibilidades, mas você tem que entender no mundo real, no mundo material, como que ele vai se perdurar, como que ele vai de fato acontecer. Então ele precisa ser desejável, viável e possível. Não adianta nada eu ter uma ideia de um produto que é muito desejável, mas meu potencial cliente não consegue arcar com esse valor porque ele é um valor muito alto. Ou então ele não é possível, eu não consigo de fato concretizá-lo. Então aqui eu preciso ter essa baliza desses 3 aspectos, desejável, viável e possível. Vou dar um exemplo aqui. Quando saiu a Lei Geral de Proteção de Dados, teve aquele boom de um monte de escritórios de advocacia oferecendo adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, a gente tem que entender que esse serviço não necessariamente ele é desejável e ele é viável para pequenas empresas, porque ela não está ali entendendo que aquilo é um problema para ser resolvido naquele momento. Então, você tem que entender o seguinte, sim, ele era um produto desejável para determinado tipo de cliente, para determinado segmento de mercado, mas não para outros, porque senão você corria o risco de ter um produto que ele era até interessante, mas não era para aquele público que você estava conversando. Então ali você tinha um problema que não se encaixava a necessidade com a solução. Então é muito importante quando você estiver criando um produto, você ter clareza com quem você está falando, por isso que você teve aquele momento de empatia, de escutar as pessoas, de entender realmente a realidade delas, entender qual que é o problema que essas pessoas tinham, para que aí sim você crie um produto adequado a essa realidade. Porque, por exemplo, se você fosse ouvir com empatia e entender o problema dessas pequenas empresas, você ia entender que logo depois da pandemia, adequar a Lei Geral de Proteção de Dados não era um problema que ela tinha, não era um problema que ela queria inclusive resolver. Então fica essa reflexão aqui. Além disso, busque pensar em ideias que saiam da esfera judicial. Então, às vezes, nós advogados pensamos muito em como conduzir um processo judicial, né? Porque, de fato, na maioria das vezes, nosso trabalho envolve o poder judiciário. Mas saia do óbvio. Atualmente, muitas pessoas preferem, de fato, não trabalhar com o judiciário pela sua morosidade e sim buscar outras soluções. Então, mesmo que a ação judicial seja uma das opções, procurem outras ideias que propõem soluções diferentes de outras formas de resolver. Você chega ao mesmo resultado, mas não necessariamente você tem que passar para o judiciário. É fato, tem situações que você vai ter que enfrentar o judiciário, mas aqui nós estamos te convidando a ampliar a sua visão e buscar outras soluções. Aqui eu vou trazer uma reflexão que é o seguinte, faça uma pesquisa rápida na internet, aí você vê as pessoas falando sobre nicho, né, atuação de nicho de mercado, tal. Trabalhando na perspectiva de você tem um problema que tem uma demanda muito grande na sociedade, você destaca ali uma ação judicial e para resolver este problema tem que ter escala, né? Então, porque você cobra um valor muito baixo, então você ganha dinheiro na escala. Então você descobre um grande problema que a sociedade enfrenta, exemplo, na área da saúde tem muitos, na área da educação, na área de previdência social, enfim, na questão de banco, né? Então você tem um grande problema que a sociedade enfrenta, ou seja, muitas pessoas enfrentam esse problema, você destaca ali uma ação judicial e para resolver esse problema, e aí você
começa a apresentar essa solução para várias pessoas. Então, isso é uma forma, por exemplo, de criar a questão do produto jurídico. Só que, às vezes, eu vejo que os advogados, eles ficam presos àquela metodologia. Quando eu estou trazendo para você que essa metodologia do Design Thinking para você criar produtos jurídicos, é para você pegar a forma que essas pessoas pensam para criar esses produtos, para que você possa, na sua realidade, ver também quais são os produtos que você pode criar e não ficar dependendo de alguém virar para você e falar, isso aqui tá dando certo, isso aqui tá dando dinheiro, tá? É interessante, você pode fazer, ok, mas também ensinar como você ter este raciocínio para que você também possa fazer. A grande questão é, descubra qual que é o problema, por isso que essa fase da empatia, que eu mergulho na necessidade do cliente, pego o meu conhecimento jurídico e vou buscar uma solução para resolver esse problema. Volto a dizer que pode ser por via judicial ou outras formas, né? Não só via administrativa, às vezes é uma consultoria que você vai fazer, então não necessariamente você precisa ir para o judiciário. Mas é fato, existe essa forma, mas você tem que entender qual que é a base do raciocínio. Ter um problema, ter uma solução e chegar até essas pessoas para oferecer essa solução. Aí o que acontece? Quando eu quero ganhar escala, eu tenho que ter um problema que muitas pessoas têm para que eu possa, de fato, ganhar dinheiro se eu cobro um ticket baixo. Agora, se eu tenho um trabalho mais sofisticado, eu posso oferecer para menos pessoas e sim ganhar dinheiro da mesma maneira. O fato é que eu ainda não estou pensando como você vai monetizar isso, mas o raciocínio que você tem que ter para criar uma solução jurídica é você parar de olhar para você e olhar para o outro, olhar para os problemas que a sociedade tem, porque afinal de contas o advogado é resolvedor de problemas, né? Ok, fiz essa pequena reflexão inicial, então vamos aqui para a ideação, como que você vai fazer isso, né? Então, como nós falamos anteriormente, não existe apenas uma ideia para você resolver o problema, da mesma forma que não existe uma solução básica demais. Às vezes você acha assim, isso aqui é muito básico, não vou nem falar nada. É básico para você, mas para o seu cliente, não. Para o seu cliente demanda conhecimento, demanda inclusive tempo, porque às vezes o que você está fazendo é economizar o tempo do seu cliente. Então, não descarte nada, coloque tudo no papel para que você depois possa ir fazer a seleção das melhores ideias. Nessa fase de ideação, anote tudo que vem à sua mente como solução para esse problema. Inclusive, se você tiver pessoas na sua equipe, traga essas pessoas para que vocês possam conversar. É o que é falado do Thorpe Pitch, o que é, né, o brainstorm, no qual você vai ali ter uma chuva de ideias para resolver aquele problema. Então, você não vai cercear nenhum pensamento ali naquele momento. Você vai, de fato, colocar todas as ideias no papel para depois você passar pelaquele crivo daquelas 3 aspectos que eu falei anteriormente, né? Mas este momento aqui de ideação é o momento para que, de fato, você possa colocar várias ideias no papel e depois verificar se ela vai ser viável. Tá? E desde já, traga números, né? Busque informações quantitativas, porque às vezes a gente fica no mundo das ideias, não consegue concretizar, trazer por concreto as nossas ideias, mas assim, o que pode trazer de números? Quantas ações judiciais sobre esse tema existem? Recuperação de créditos, quanto de valor que eu posso, né? Valor, olha, eu estou quantificando, eu posso de fato recuperar nessa situação aqui específica. Ações judiciais, né? Quantas de ações judiciais com esse pedido específico a gente está tendo êxito, ou às vezes está criando algo do zero, mas você está vendo, olha, existem muitas empresas que só das que eu tenho pesquisado, 9 em cada 10 empresas estão tendo esse problema. Então traga números para quantificar e trazer também algo mais concreto para o seu raciocínio. Tá? Depois, você lista essas ideias, liste essas várias ideias e selecione mais de uma ideia para que você possa aprofundar, para aí você poder escolher quais que você vai de fato trabalhar. Então, você pode colocar em votação entre a sua equipe, aí aquela que teve mais votos, né? As 3 ideias que teve mais votos é a que você vai aprofundar. Ou então, não, você escolhe através dos dados que você elencou ali, quais que você de fato vai trazer mais luz, vai pesquisar um pouco mais, vai aprofundar nos dados, vai colocar em prática para que você possa ver se realmente ele é viável ou não. Então, essas ideias que você, né, está selecionando, vamos dizer assim, você teve 10 ideias, você vai selecionar ali 3 ideias. Então, para você selecionar essas 3 ideias, use alguns pontos de vista, que é o racional, aposta, provável e ideia que você mais gosta. A racional, na hora da escolha, baseie-se em dados que demonstre que aquela é uma ideia que traz resultados. Porque você lembra que a gente falou do produto tem que ser viável? Então é interessante aqui você também verificar pela questão dos números. Até por isso que nós sugerimos anteriormente para você trazer dados. É uma aposta, olha, mesmo sem dados, você está decidido em apostar nessa ideia. Tudo bem, faz sentido também. Ou então, é uma
proposta que ela é provável de agradar, com base no seu conhecimento, no que você conhece de mercado, no seu conhecimento jurídico, você acredita que essa ideia tem chance de agradar o cliente, de trazer resultados para o cliente, agradar o mercado, trazer resultados para o mercado e para o seu escritório também? Ou então é uma ideia que você mais gosta, escolha aquela que mais te agrada, que mais te traz ânimo para trabalhar com ela também, né? Eu vou trazer aqui um exemplo meu. Eu gosto pouco do judiciário porque eu acho que demora muito. Então eu teria uma tendência a ir mais para questões mais consultivas, né? Então, talvez também isso seja uma preferência sua, então você gosta mais do judiciário e não gosta tanto do consultivo. Então, essa questão também, esse critério do que você mais gosta, é interessante você avaliar. Então, o convite aqui hoje foi para que você, de fato, comece a trabalhar na resolução do problema. Então, você teve empatia para escutar as pessoas, identificou que é o problema, agora você tem que trazer ideias para resolver esse problema. Você pode pesquisar no CNJ através de dados do CNJ, para trazer dados para que você possa ver quais são as possibilidades de problemas e de soluções para esses problemas. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários também sugestões de novos temas. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro.